A paz do Senhor, meus amados irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos gravando mais uma pérola da palavra, depois de um tempo, mas nos aprove Deus a este momento, um momento em que nós compartilhamos uma palavra. Esse canal é para compartilharmos a palavra do Senhor. Agora, eu queria tratar de algo sobre a graça de Deus, algo que é muito importante para a nossa fé e também a nossa caminhada cristã. Nós sempre tivemos a ideia que a graça se manifestou em Cristo, que ela se manifesta, e isso é verdade. Tanto que nós estamos vivendo a dispensação da graça. Porém, a graça de Deus, ela se revelou em Cristo, mas ela se manifestou lá no Éden. Por quê? Observe só algo interessante. Olha só. Deus, no Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente do Éden. Observe, o que era o Éden? A etimologia da palavra quer dizer terra de delícias. Deus prepara uma terra de delícias para que o homem seja estabelecido. E um detalhe muito importante, Deus prepara tudo para o homem. Observe que o homem não planta, ele só colhe daquilo que Deus planta para ele. O próprio Deus planta para o homem. E o homem só vem desfrutar daquilo que Deus estava dando. Deus coloca a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore boa para se comer e a boa e a agradável à vista. Olha só, então ele estabelece as árvores e o lar para o homem. Ele dá uma companheira ao homem, Eva. Só que ele dá a seguinte ordem ao homem, dá para o Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, mas de todas as outras poderás comer. Então Deus estabelece o que? A árvore boa para se comer, o alimento. Deus provando para o homem que ele era o Deus da provisão, que ele era o Senhor do homem, que quando nós deixamos Deus ser Senhor das nossas vidas, ele provém tudo para nós. E também estabelece a árvore agradável à vista, aquilo que embelezava a casa do homem, aquilo que deixava a casa do homem linda, maravilhosa. E também a árvore da vida, porque toda casa precisa ter vida. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: eu não quero voltar para minha casa porque eu tenho lá uma esposa que não é submissa, que não é sábia. Ou outras pessoas que dizem: o meu esposo, ele não dá um testemunho, então elas não têm vida, não têm paz dentro da sua casa. Mas Deus, ele quer fazer morada dentro da sua casa, ele quer que você tenha vida, prazer de estar dentro da sua casa. Então, está aqui. E quando o homem desobedece comendo da árvore da vida, nós achamos que na nossa ideia é que Deus puniu o homem, tirando o homem do Éden, da casa que Deus havia estabelecido para o homem. Mas a graça de Deus estava se revelando e se manifestando ali também. Nós achamos que a graça se revela ou se manifesta em Cristo, mas ela se revelou no Éden. Desde o jardim, observe que se o homem, mesmo se Deus deixa o homem dentro do jardim, em pecado, em desobediência, e ele comesse da árvore da vida, irmãos, ele eternizaria a sua decisão. Ele seria, a partir daquele momento, um pecador eterno. Mas quando Deus empurra o homem, glória a Deus, aleluia, quando Deus empurra o homem para fora, e observe que antes de colocar para fora, ele veste o homem ele mata um cordeiro e veste o homem, bem diferente de nós. A misericórdia de Deus ali também se manifestando, porque ele poderia jogar o homem nu, mas ele ainda cobre o homem, dizendo que o homem não poderia ficar nu aonde ele iria. E quando ele coloca o homem para fora do Éden, Deus estava dizendo assim, que o plano de salvação dele estava sendo estabelecido. Por quê? Porque quando o homem é lançado para fora, olha aqui, Adão e Eva está aqui, ele coloca 2 anjos e uma espada aqui para proteger a entrada do jardim.
Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ó, olha só. E o Senhor Deus, pois, e lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra de onde fora formado. E havendo lançado fora, pôs o homem no oriente do jardim do Éden, e os querubins e uma espada aguda que refulgente, que girava em todos os lados, uma espada refulgente que girava em todos os lados, para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Agora, observe, olha só. Então Deus coloca aqui protegendo o caminho da volta do homem, estava protegido. Por quê? Porque o homem não poderia comer da árvore da vida, senão ele internezaria, ele deixava decretado ser um pecador eterno. Mas quando Deus, a graça de Deus, se manifesta no Éden, ele fecha o caminho dizendo, vai haver uma segunda chance. Esse caminho está fechado provisoriamente, mas um dia a minha graça se revelará em Jesus Cristo. E ele morrerá, mas a morte não poderá resisti-lo, a morte não poderá detê-lo, e ele ressuscitará. E esse caminho estará aberto para o homem. Esse caminho estará aberto para o homem, para a eternidade. O caminho da graça manifestada será ou já foi aberto. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga, e o véu do templo se rasgando está dizendo que aquilo, que a graça de Deus foi consumada e o homem está apto a entrar, a passar pelas portas da eternidade. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor e compartilhe essa palavra em nome de Jesus.